fora, quando perdia a bola, né? Tinha sempre um problema na parte defensiva. A gente viu pouco isso, pelo menos nesses primeiros jogos. É uma coisa que eu acho que o Tite já corrigiu. E a tendência do time vai ser, na verdade, subir de produção durante a temporada. A combinação de laterais do Flamengo hoje não era boa para enfrentar o que o Vasco tem para oferecer, né? O Wesley não é um lateral de muita marcação. E o Piton é uma das principais armas ofensivas do Vasco. Com o Verratti saindo da direita... O Varela estava torto, né, Barreto? Isso, o Varela torto do lado em que o Verratti se projeta para dentro da área, né? Por isso que eu digo que a combinação não é boa, né? O Wesley com dificuldade para marcar o Piton e o Varela com dificuldade para impedir a penetração do Verratti. Não, e foram vários os lances em que o Piton conseguiu ter liberdade de chegada pelo lado esquerdo e cruzamento livre. E o Piton, eu gosto muito do Piton, eu acho que é um lateral esquerdo, assim, que numa posição em que a gente tem dificuldade de ver inúmeras possibilidades de laterais, eu acho que é um cara que consegue apoiar bem e não deixa tanto espaço atrás. E acho que ele fez hoje cruzamentos muito precisos, né? Pro Verratti. E com certeza programados para o Verratti estar lá no Varela, né? Porque o ponto forte do Vasco, hoje o Vasco ainda não tem grandes dinâmicas ofensivas, acho que é uma coisa a ser trabalhada pelo Ramon, mas uma das coisas que está melhor ajustada no Vasco é esse cruzamento pro Verratti. O Verratti é ótimo de cabeça, está sempre muito bem posicionado e ele teve algumas chances assim. E acho que, claro, né, quando você tem um Wesley ali que está sempre apoiando, você tem o Luiz Araújo, quando joga, Barreto, ele é um cara muito importante sem a bola. Inclusive, ganhou muito a vaga de titular no ano passado pelo trabalho que ele fazia sem bola, porque ele ajuda muito. E aí, enfim, é uma dinâmica diferente. O De La Cruz ajuda também, mas ele está em outro tipo de posicionamento. Ele faz outros movimentos na frente, né? Então, teve alguma dificuldade. Mas eu acho assim, eu não acho que esse jogo foi ruim, sabe? Eu acho que diante de um início de temporada, teve chances para os dois times. Acho que aquilo, a expectativa que a gente tinha antes era uma desigualdade maior, vamos dizer assim, um desequilíbrio maior para o Flamengo. Só que essa expectativa, ela raramente se confirma em clássico, entendeu? É uma expectativa que a gente tem, baseada em contexto, mas que não se confirma em clássicos, normalmente. Principalmente um clássico de começo de temporada, né? Com tudo ainda em formação. Mas, para fechar com a nossa cabine, tanto os torcedores do Flamengo quanto os do Vasco querem mais desses times para a temporada, né? Um Flamengo mais entrosado, que consiga levar mais risco à defesa do adversário, além de dominar o jogo, e um Vasco com mais opções, né? Que não dependa só de um tipo de jogada, certo? Certo, e o Vasco vai contratar ainda, né, Barreto? Eu acho que as duas torcidas vão obter esses desejos. Acho que o Flamengo quer mais desempenho nesse momento. E a torcida do Vasco quer mais jogador e desempenho. É um pouco por aí. Para depois cobrar de desempenho, exato. É verdade. Mas eu acho que falo até em quantidade também, né? Em opções. Eu acho que os primeiros 20, 25 minutos do Flamengo até estavam num ritmo que eu imaginava que o Flamengo estaria impondo diante do Vasco, assim, com mais troca de passe, com muita movimentação, De La Cruz fazendo muita diferença, a chegada da Arrascaeta e o Gerson. Só que depois o Vasco conseguiu igualar um pouquinho mais em termos, né, melhorar a sua parte defensiva e aí colocou algumas dificuldades no Flamengo e aí o jogo... O Flamengo está num momento meio arame liso ainda, né? Cerca, mas não machuca. Né? Tem um time que tem aquela Traduza presença... arame liso, Arame liso é aquele que cerca, mas não machuca. Entendeu? O arame farpado machuca, o liso só cerca. Né? O Flamengo fica ali rodeando a área do adversário, trabalhando a bola. Você percebe que o torcedor adversário está com medo. Fala, vai acontecer alguma coisa, mas não está acontecendo ainda. Pode acontecer, né? O time pode evoluir para ficar mais incisivo. Enfim, Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, Maestro Júnior, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Troca de Passes. Posso só fazer uma última colocação? Opa, peraí que o Luiz Carlos Júnior chamou ainda. Voltamos ali. Já tiramos o logo e te trouxemos de volta, Luiz. Pode falar. Voltei. Não, é só o seguinte. Ô, Renata, para você fazer a noite do Júnior realmente especial, a calça tinha que ser verde, Renata. É verdade, mas aí não. Aí você tem que falar pro Júnior, falar com a filha dele, que é quem separa o meu figurino. No domingo ela também é mangueirense, Renata, pode ficar tranquila. Carnaval, é melhor parar por aqui. Ok, perdão, desculpa pela interrupção. Valeu, Luiz. Esse clássico teve uma novidade, né? O juiz, como é que a gente poderia definir, né?
o juiz conciliatório, né? O juiz que os dois clubes disseram, não, esse pode, né? Esse nós topamos. Ele marcou um pênalti contra o Vasco nos últimos minutos, teve uma reclamação ali, né? Teve até um momento curioso, os jogadores olham no telão e acham que o lance foi fora da área, né? Não sei qual O do Vasco ia defender essa tese, né? Eu não sei qual é a precisão que os jogadores têm ali, vendo no Maracanã, mas a gente vendo aqui no camarim... Defendeu o meu, claro, né? Ele nunca vai falar, foi pênalti, ele não vai. Ficou bem claro que foi em cima da linha. Nem é sobre isso que a gente vai falar com o Paulo César Oliveira, tem mais um lance de cartão para a gente olhar com cautela, né, PC? Boa noite. É isso mesmo, Barreto, boa noite para você, para a Renata, para o Alex, para o pessoal que está em casa. Assim como você já falou aí, né, no seu comentário, na introdução, uma semana diferente, né, para a arbitragem carioca. É um campeonato que vem com problemas de arbitragem desde o início e que acabou mudando a regra aí no decorrer da competição, né? Me permita um complemento. Vem com problemas de arbitragem não só no quesito reclamação. As atuações dos árbitros estão ruins mesmo, né? Exatamente, especialmente nos jogos do Vasco, que reclamou com razão em 3 jogos, né? No jogo com Boa Vista, o Capasso levou uma cotovelada. Contra o Bangu, a expulsão do Jair foi equivocada e depois teve uma entrada dura no Zé Gabriel, que machucou a canela. E o jogador do Bangu, Valnei, era para ser expulso. E contra o Nova Iguaçu, teve aquela entrada criminosa do Caio Tenório no Rossi, que também era passível para expulsão, e a arbitragem não agiu. Então a FERJ, para esse clássico, resolveu convidar as equipes para participar da escolha do árbitro. A gente respeita... É que vocês vetam todo mundo? Quem é que vocês aceitam? Me dá um nome aí. Eu respeito essa decisão, mas discordo, porque acho que isso é uma atribuição da comissão de arbitragem. Eu acho um precedente muito perigoso. Muito perigoso e mostra a incompetência da comissão de arbitragem, que é quem tem a atribuição de escalar a arbitragem, né? Escolheram o Wagner Magalhães, um árbitro experiente, que deixou o quadro da FIFA nessa temporada. A CBF fez 2 mudanças no quadro internacional. Saíram o Wagner Magalhães e o Sávio Sampaio, de Brasília. Entraram o Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, e o Rodrigo Pereira Lima, de Pernambuco. Mas o Wagner continua no quadro especial, no quadro de Master, e foi o escolhido para esse jogo de hoje. E, claro, logicamente, né, a arbitragem vem impressionada e nós temos aqui alguns lances para a gente debater. A gente vai começar, Barreto e amigos, por um pedido de vermelho aos 21 minutos do primeiro tempo, uma disputa do David com o Gerson. Tá aí o lance na tela. Vamos já deixar a observação de que não se trata aí só a avaliação da atuação do árbitro, que está muito perto do lance, mas o VAR também podia, né? Ao ver esse ângulo, por exemplo. Exatamente, né? O Wagner, ele tinha a visão. Quero chamar a atenção para a movimentação do David. Esse ângulo é bom, o outro é melhor ainda para poder analisar. Esse é o ângulo, olha só. Ele percebe a presença do Gerson e esse não é um movimento só de proteção, não, é uma ação de conduta violenta, porque ele percebe... Antes, né, PC? Parece que isso, ele prepara. E o que é muito importante que a arbitragem tem que avaliar, que é quando o jogador tem aquela ação de gatilho. Olha só, por esse ângulo a gente observa e no outro ângulo a gente vai ver claramente que ele vê a presença do Gerson e não está só se protegendo, não. Pelo outro ângulo, e depois deu um migué ali, né? Se estiver sentindo dor no braço. É porque o braço do Gerson foi forte, né, PC? Daí deve ter machucado, né? É isso, a cotovelada foi forte. Subindo pro gogó, o gogó do Gerson é muito forte. Né? É isso. E aí o que a gente fala, hoje a arbitragem atua muito em relação à consequência do lance, não só o fato que causou, mas sim a consequência. Se o Gerson ficasse no chão, se ele fosse atendido, saísse de maca, tivesse uma reação forte dos jogadores do Flamengo, provavelmente o VAR atuaria. Mas o VAR, o árbitro... Isso é errado, né? Errado, completamente errado, Renato. Até porque isso educa eles fazerem aquela rodinha que fazem no juiz. Como... É isso, porque o VAR tem que analisar a causa, né? O que causou. E a ação foi muito forte, sim, teve uma ação de gatilho, ele prepara, ele percebe a presença do Gerson e desfere a cotovelada, lance de conduta violenta, e o David deveria ter sido expulso de campo, apesar do Wagner ter tido ali a apreciação, mas o VAR, com base na imagem, com todos os ângulos disponíveis, deveria ter recomendado a revisão para a expulsão do David, porque ele deu a cotovelada e foi uma conduta violenta. Teve cartão para o banco também hoje, não teve? Ou não? Só advertência?
Foi só as advertências mesmo. O jogo que teve muito cartão, inclusive para os treinadores, auxiliares técnicos, foi na final da Supercopa, né, com os 2 treinadores advertidos, né, o Abel Ferreira e o Thiago Carpini, e o auxiliar do Abel também, o Vitor Castanheira, foi advertido. Um jogo que foi bem disputado, com 12 cartões amarelos, mas que o Braulio acabou passando batido. Mas para esse jogo, né, Barreto, além desse lance da expulsão, a gente separou, né, o lance do pênalti também, que vocês comentaram aí, assim como... A gente pode voltar com você depois? Claro, porque claro. o Tite começou a falar agora. Prioridade. Então a gente vai primeiro com a entrevista coletiva. Está aí então o treinador do Flamengo. Oxi, Maria. É difícil. A bola é difícil. A qualidade da bola no campo. Tu vê que às vezes ela varia. O lance da precisão de uma batida de bola parada. Estou falando de finesse, sabe? O atleta de alto nível, ele consegue. A bola é mais do que o campo. O campo não teve interferência maior. Acredito que não, na minha opinião. Tite, boa noite. É muito característico assim, das suas equipes uma linha de 4 que defende muitas vezes bem fechada, protegendo o centro da área. Pelo lado esquerdo, naturalmente, com o Cebolinha quase sempre pelo corredor, tem uma definição mais clara de quem faz uma recomposição. Por ali, pelo lado direito, muitas vezes o De La Cruz está jogando por dentro, enfim. E as distâncias até para ele cobrir ficam um pouco maiores. Hoje, o Vasco usou muito uma saída com 3 homens e o Piton muito aberto, quase em cima da linha lateral. E a gente percebia que, muitas vezes, ele recebia essa bola com uma distância longa para o Wesley chegar nele. E, muitas vezes, o Wesley estava atraído para dentro por alguns dos atacantes do Vasco que ficavam entre lateral e zagueiro do Flamengo. Foi difícil, a parte mais difícil do jogo hoje foi defender a largura do campo. E essa definição de recomposição, por vezes, pela direita é uma questão com essa movimentação quase sempre do De La Cruz por dentro? Com o sistema do Vasco, sim. Com a característica do Piton, sim. E que ele alargando com os 2 alas, sim. Num jogo tu não ganha tudo. Nós ganhamos jogada de criatividade e o entrosamento com De La Cruz, com Arrascaeta, sabe, a gente é imediatista no futebol e tem que ter paciência, não adianta. Tu dá a oportunidade para que se rode esse meio campo criativo. E aí nós temos essa possibilidade de finalizar e botar o volume que a gente botou. Um volume muito alto. Mas tu não ganha tudo. Se tu ganha uma superioridade numérica criativa no meio, tu vai perder em algum lado. E o Piton nós sabíamos isso, e aí a orientação ela era sempre do Wesley rasgar quando essa bola fosse invertida. Mas em alguns momentos não dava, e havia o cruzamento. Sim. Boa noite, Tite. César Sampaio aqui, Thiago Lima do GE. Queria pedir licença para fazer 2 perguntinhas rápidas, Tite. Uma, você optou hoje, você perdeu o Ayrton Lucas, e aí optou pelo Varela na esquerda. Você já tinha feito isso lá nos Estados Unidos, feito essa experiência. Se te surpreendeu o fato do Verratti ter tentado explorar o Varela ali nas bolas aéreas, nos cruzamentos, pela altura dele. E uma segunda pergunta, você, depois do primeiro jogo na estreia do Carioca, você deu uma declaração que repercutiu sobre o Campeonato Carioca ser o mais forte do Brasil, na sua opinião, né? E teve até muitas críticas, a gente viu em São Paulo. Eu queria até dar uma oportunidade de você defender esse argumento, se você ainda concorda, de fato mantém, e por quê? Obrigado. Não mantenho, estão erradas, estão certas as críticas. Quando eu fiz uma menção, ela foi parcial, e eu não contextualizei. Eu estava me referindo aos 4 grandes equipes, e aí não coloquei, que estavam no final do ano campeão da Libertadores, Flamengo, Botafogo, que virou e quase campeão brasileiro, Vasco numa retomada, e os 4 grandes de São Paulo, alguns bem e outros retomando o seu melhor processo. Então, todas as críticas que elas foram contextuais, dizendo do campeonato no seu conjunto, estão corretas. E as aceito. Com relação ao Varela, né? Assim, a marcação do Veguete, principalmente, que explora muito esse setor, algo que nós bate muito assim, em cima da pergunta do Mansur, né? Porque nós tentamos neutralizar a fonte, no caso que era o Piton, que nós sabemos que é uma das forças do Vasco. O primeiro tempo um pouco mais de dificuldade, correções no segundo tempo, e a gente conseguiu controlar melhor. Enfim, é um atleta que tem esse tempo de bola, né, como um dos seus pontos
mais fortes e que merece ser respeitado, né? Tivemos essa vulnerabilidade no primeiro tempo e no segundo tempo conseguimos corrigir. Olha, nós vamos continuar ligados na entrevista coletiva, mas acho que vale a pena trazer para cá a emenda que o Tite fez ali ao soneto de dizer que o Campeonato Carioca é mais forte que o Paulista. Né? E essa emenda não saiu pior que o soneto, não. Ele aceitou as críticas. Não, eu acho, o Tite é assim, né? Eu acho que o período todo que a gente teve ele na seleção foi um dos grandes aprendizados que a gente deveria levar para o resto da seleção, era o quanto ele era uma pessoa preparada para responder críticas, né? E acho que era muito óbvio, né, Barreto? Assim, não tinha condição dele achar, com todo o respeito, mas é aquilo que a gente falava. Algumas pessoas, eu lembro que eu estava numa seleção aqui, logo depois que ele falou, eu falei assim, obrigada, Tite, porque ajudou a ter debate, porque não tinha muito assunto no dia. E até o Igor... Deu aquela agitada. E aí o Igor Rodrigues estava apresentando, ele falou, acho que ele quis dizer com relação aos 4 grandes. Pegou. Aí eu falei, mas aí se ele quis dizer isso, não foi isso que ele disse, né? Não comunicou bem. Não comunicou bem, não se expressou bem, é o que ele está dizendo agora. Exatamente. Então, foi a primeira oportunidade que deram, pelo menos, ou exigiram dele explicar algo. Agora, dele poder falar. Ainda assim está aberto para debate, né? Não, está aberto, mas aí é outro debate. Porque nos 4 grandes de São Paulo você tem também o campeão brasileiro, o Palmeiras. E o campeão da Copa do Brasil, São Paulo, né? Os dois se enfrentaram hoje que eu acho que ele, que talvez... E um Santos que quase não caiu... Caiu o Santos. O Santos e o Vasco estiveram no mesmo campeonato. Exatamente. Um ficou e o outro foi embora. E o Corinthians, que de fato está abaixo. O Corinthians com relação... puxa a comparação um pouco para baixo. Então pode ser, né? Mas esse debate aí, o outro a gente não conseguiu entrar. Não né? dá. Eu lembro que o Globo me ligou no dia seguinte, olha, a gente está fazendo, eu falei, gente, de volta com troca de passes, Renata Mendonça e Alex Meschini estão comigo, o PC Oliveira também está participando com a gente, e o combinado era dar uma olhada no pênalti cometido sobre o Arrascaeta e perdido pelo Gabigol. Tem uns números aqui do espião estatístico sobre o Gabigol, 52º pênalti cobrado por ele pelo Flamengo, 8º perdido. Foram 4 na trave, 3 defendidos e 1 para fora. Ou seja, esse é o 4º defendido. Ainda é um índice alto de aproveitamento, mas parece que está acabando o mistério, não é não? Pode ser. Eu acho que ainda tem uma amostra pequena para dizer assim, de erros, entendeu? De erros consecutivos para dizer que está. É porque se for pegar dos últimos que ele bateu, principalmente pegando do ano passado para cá, que não foi bom, ano. Porque da maneira que momentos também que ele está entrando no jogo, não está tão bem. Porque da maneira que ele bate, ele é muito do reflexo. Ele vem olhando pro goleiro, de repente, ali ele acelerou o pé, dá para perceber que ele nem fez o movimento de virar. Então o Léo Jardim foi super bem e ele não reprogramou o movimento. Então, isso é só treinamento, porque é do puro reflexo. E como dissemos aqui, ainda é um aproveitamento muito alto. Bom, PC Oliveira, primeiro, já citei aqui aquela reclamação dos jogadores do Vasco, né, quando viram no telão, né? Eu não sei qual é a precisão que você tem olhando do campo para o telão, porque no nosso monitor ali no camarim, né, ficou bem claro que o pênalti foi cometido da linha para dentro, né? Exatamente. Inclusive, tem que elogiar o Wagner, né? Se a gente fez a crítica em relação ao lance do David, na marcação do pênalti, ele foi muito convicto, marcou em campo de jogo, estava bem posicionado, olha só, marca com convicção. Olha só, até dá aquela abaixada ali na hora de apontar a marca do pênalti, ele não teve dúvida. E o VAR, ele tem que fazer o trabalho, primeiro para identificar o contato, né? Ele usou a câmera principal para identificar a ação do João Vitor, que foi um pênalti bobo, a chamada falta por imprudência, né? Disputar a bola sem atenção, sem precaução. A bola já estava até saindo um pouquinho do domínio ali do Arrascaeta. Ali faltou seguir uma regrinha básica do zagueiro, né, Alex? Um cuidado. Nesse lugar aí, não numa zona de risco, desse jeito, não dá para tomar. Até porque ele tem uma ajuda do lado de cá, né, Barreto? Aí ali é aquele reflexo do tipo, puxa vida, a hora que ele vem atrás. E o Arrascaeta cortando para trás, quer dizer, a defesa tem sempre uma chance de reagir, de se reagir. Se ainda tivesse fora da área, seria mais compreensível, mas ali naquele risco... E aí o momento em que a gente para a câmera é da linha para dentro, né, PC? É isso, e inclusive foi mostrado no telão e eu fiquei sem entender a reação dos jogadores do Vasco pressionando, porque o VAR ele usou a câmera 1, né, a câmera principal, para identificar o ponto de contato, a imagem ali à esquerda,
e aí depois ele faz um looping, porque ele tem que rodar todas as câmeras para ele poder ter a certeza, porque sempre tem uma questão de ângulo, né? Quando você olha a nossa imagem à esquerda, você pode ter uma dúvida do local do contato, e aí ele usa o mesmo frame, porém ele faz um looping e vai para a câmera de impedimento para identificar exatamente o local da falta. Você vê como tem diferença, né? Quando a gente olha a imagem da esquerda, da principal, parece que está muito dentro da área, né? Aí quando ele roda a imagem, por isso que ângulo, e depois a gente vai falar sobre o Léo Jardim, a questão de ângulo, sempre muda bastante, porque quando você muda o ângulo, olha só, como é uma falta no limite, em cima da linha, a linha faz parte da área, portanto, pênalti bem marcado, né? Falta dentro da área, mas aí tem uma questão de ângulo. Quando eu olho da esquerda, parece muito dentro, pênalti. E quando ele roda a imagem, a gente vê que foi bem no limite, em cima da linha, portanto, a decisão correta. Você já adiantou, então, o próximo tema. A reclamação do Vasco não procede, pênalti bem marcado. E a reclamação do Flamengo, de que Léo Jardim teria se adiantado no momento. Mais uma questão, mais uma questão de ângulo, né? E o VAR para tomar uma decisão, se a gente puder parar, por favor, na hora do contato, mais um frame, por favor, a hora que ele toca na bola, se a gente puder voltar, aí. A hora que ele toca na bola. E aí que tá valendo, né? É aí que tá valendo. É no momento do impacto da bola que a gente tem que observar o posicionamento do goleiro. De acordo com a regra, ele tem que manter pelo menos um dos pés sobre a linha, né? E, inclusive, ele pode até levantar o pé para poder tomar um impulso. Ele pode estar pisando ali na linha ou com o pé levantado. Mas esse ângulo aí deixa a gente na dúvida se ele já está na ponta do pé e se essa ponta está para fora da linha. Né? O pé direito, que eu estou dizendo. O esquerdo levantou. Né? É isso. Se a ponta do pé estiver para fora da linha, mas o calcanhar ainda sobre a linha, não tem problema. Ah, é? Mesmo sem ter contato. Mesmo sem o contato. Exatamente. Ele pode estar pisando na linha ou com o pé levantado pegando o impulso. Essa é a câmera principal. Aí, por essa câmera, eu já daria lance válido. Aí a questão de ângulo. Olhando por esse ângulo, parece que ele está bem posicionado. Agora a gente vai rodar com os ângulos que nós temos disponíveis. É sempre bom lembrar que o VAR tem acesso a todos os ângulos. Se a gente puder parar na hora do contato... Ou igual, PC? Não, ele tem mais. Porque aqui são os ângulos que nós mostramos na transmissão. O VAR, ele tem acesso a todas as câmeras. E muito provavelmente ele deve ter usado a câmera de impedimento também para poder analisar o posicionamento do Léo Jardim. Esse aí me deixou na dúvida. Esse é muito difícil de ver, porque tá... tem a rede. Exato, né? Por isso que a gente fala a questão do ângulo. E o VAR, ele só pode interferir se ele tiver uma imagem conclusiva. Claro, né? Não pode, olha, eu acho, parece que saiu. Se ele não tiver uma imagem conclusiva, vai seguir a decisão de campo. Por esse ângulo, não dá para perceber, parece que o pé direito ele está levantado, mas não dá para saber o posicionamento do calcanhar dele, né? E depois eu acho que tem mais um ângulo ainda, a gente está usando a imagem por trás do gol, e agora a imagem provavelmente da microcâmera, que também... Não, porque aí não dá para ver a bola, né? Não dá para ver a bola, olha só, até lá em cima, mas não dá pra ver. É o momento do toque... O pé, a ponta do pé pode estar levantada, mas a gente não sabe. Essa é aquela imagem que, como da tecnologia da linha do gol, que a gente tem que olhar por cima, né? Por essa aí, eu diria que ele está totalmente fora da linha. Tá para ver o calcanhar dele. Por isso que a gente fala essa questão do ângulo, né? O VAR deve ter usado a câmera de impedimento. No Campeonato Brasileiro, a CBF ela tem uma câmera exclusiva no ângulo invertido da linha do gol, que é utilizada somente para esse tipo de análise de posicionamento do goleiro. No Campeonato Carioca não tem essa certeza se eles estão usando ou não, mas o que a gente tem que dizer aqui? Por um ângulo parece que está em cima da linha, por outro a gente não tem certeza. E como é uma questão de ângulo, não tem como a gente cravar, o VAR ele só trabalha com... imagem conclusiva. Essa imagem aí não te dá certeza? Essa imagem não me dá certeza porque é uma questão de ângulo. A microcâmera ela está aqui no canto da rede e você vê como ela muda completamente em relação à câmera principal. É de pé totalmente fora da linha. Mas se você olhar por cima, pode ser que o calcanhar esteja no limite da linha, né? Porque deixa pegar uma imagem. Então, das duas, uma. Ou o VAR tinha uma câmera além dessas que a gente mostrou aqui, que mostrou claramente que ele estava com o pé sobre a linha, mesmo que não... E aí, repetindo aquilo que você disse, mesmo que não estivesse tocando, aquele calcanhar ali, se estiver projetado sobre a linha, está valendo. Está valendo, a regra permite. Ou o VAR tinha essa câmera conclusiva, ou com essas imagens que a gente olhou aqui, ele disse, tem que valer a marcação. Aí vale a decisão de campo. Agora, é bom ressaltar que o VAR ele tem sim acesso a outros ângulos, diferentemente desses que nós mostramos.
De fato meteram a mão no Flamengo. O que vocês acharam? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. 2024 é o ano. Então, mano, esses trem de projeto é complicado. Porque é muito complicado porque é o primeiro passo, mano. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo, ele demora demais. Demora muito. Até você ver que tá dando certo. E isso é com qualquer coisa que você for fazer. Tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer. Cabeleireiro, de barbearia é a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. Por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado ele vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar com você, vai ter que marcar a hora. Tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinho, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte. Você é Batista, porra. Entendeu?